Bem, pessoal, essa é a nossa primeira aula da segunda quinzena de Introdução à Álgebra Linear. Eu sou o professor Francisco Márcio Barbosa, dou a disciplina Introdução à Álgebra Linear do curso de Matemática de Educação à Distância. A aula de hoje é basicamente Sistema Linear. É uma continuação natural do que a gente estudou na quinzena passada. Sistema linear, pessoal, é uma ferramenta muito importante da matemática aplicada e pura. A gente vai usar isso o curso todo. Eu sugiro que vocês continuem resolvendo exercícios, continuem estudando, aproveitem enquanto o assunto está fácil, certo? Vamos iniciar o nosso problema sistema linear com uma aplicaçãozinha. Sistema linear vocês estudam no ensino fundamental e também no ensino médio. Vocês estudam sistema linear de duas variáveis, imagine seja no sétimo ano, e estudam sistemas lineares no ensino médio, a menos que mudem isso, no ensino médio no segundo ou terceiro ano, dependendo do estado. Então, eu poderia passar o dia todo aqui falando de aplicações de sistemas lineares, aplicações muito interessantes em diversas áreas da matemática, da engenharia, da física e etc. Então, vamos começar com um problema simples motivacional do material de vocês. Aqui é um exemplozinho de sistema linear que é basicamente, uma nutricionista, Márcia, coincidência, né? Nome bonito dessa moça. Uma nutricionista, Márcia, estabeleceu uma dieta diária para uma certa pessoa. Nessa dieta, uma certa pessoa teria que tomar 25 unidades da vitamina A, 20 unidades da vitamina B, 10 unidades da vitamina C e 5 unidades da vitamina D e 8 unidades da vitamina E. O problema é que ela tem que tomar essa quantidade diária de vitaminas distribuída nos alimentos. Os alimentos seriam A1, A2, A3, A4 e A5. São 5 tipos de alimento. É dado por a distribuição de unidade de vitaminas desses alimentos é dado por essa tabela 2. Então, nessa tabela 2, observamos que no alimento A1 tem 0 unidades de A. Uma unidade do alimento, uma quantidade X do alimento, deve ser uma unidade, né? Uma unidade do alimento 2, o alimento 2 tem uma unidade da vitamina A. O alimento 3 tem 4 unidades da vitamina A. O alimento 4 tem 4 unidades da vitamina A. E o alimento 5 tem 3. Então, essa tabela é uma tabela do alimento, para cada alimento, a quantidade de vitamina que cada alimento tem. Só que, por exemplo, eu não sei quanto de alimento eu devo comer por dia. Ou seja, quantos gramas, sei lá, qual a quantidade de alimento de A1, de A2, de A3, de A4 que eu devo comer para que eu tenha a quantidade de vitaminas em questão. Por exemplo, eu tenho que ter diariamente 25 unidades da vitamina A. Então, quanto eu devo comer do alimento 2, quanto do alimento 3, quanto do alimento 4, quanto do alimento 5 para ter 25. A mesma coisa da vitamina B. Quanto do alimento A1 eu devo comer, quanto da vitamina do alimento 2, do alimento A3, do alimento A4, do alimento A5. E assim vai. Então, isso aqui se torna um problema porque eu tenho minhas variáveis. A variável eu vou chamar de x1, a quantidade de A1, x2, a quantidade de A2, x3, a quantidade de A3, x4, a quantidade de A4, x5, a quantidade de A5. Eu não sei que quantidade é essa. Eu só sei que quando eu pegar essa quantidade a quantidade de A1 vezes 0, a quantidade de A2 vezes 1, a quantidade de A3 vezes 4, a quantidade de A4 vezes 4, a quantidade de A5 vezes 3, tem que dar 25, porque é a quantidade de vitamina A que eu devo ter. A mesma coisa, a quantidade de A1, que é x1, vezes 2, x2 vezes 1, x3 vezes 0, x4 vezes 3 e x5 vezes 2, quando eu multiplicar tudo isso por essa quantidade que eu não sei, tem que dar 20 unidades de vitamina B.
E assim sucessivamente. Ó. X1 mais X2 mais 2x3 mais 2x3 é igual à quantidade de vitamina C, que é 10. Então, em cima dessa tabela, senhores, e as variáveis em questão, a gente monta o seguinte sistema. Como eu disse a vocês, fica um sistema 0x1, 1x2, 4x3, 4x4, 3x5 igual a 25. Porque isso é a quantidade da vitamina A. 25 unidades para a vitamina A. 20 unidades para a vitamina B. 10 unidades para a vitamina C. 5 unidades para a vitamina D. E 8 unidades para a vitamina E. Então fica 0x1, 1x2, 4x3, 4x4, 3x5 igual a 25. Mesma coisa. 2x1, 1x2, 0x3, 3x4, 2x4 igual a 20. 1x1, 1x2, 0x2, 2x4, desculpe, 0x3, 2x4, 0x5 igual a 10. E assim sucessivamente. A gente basicamente resolve, fica um sistema aqui, ó. Um sistema de equações lineares, todos os coeficientes iguais a 1, ficam basicamente uma equação, duas equações, três equações, quatro equações, 5 equações. 5 equações e 4 variáveis, certo? x4, x5, 5 variáveis, que é até o x5, né? 5 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5, ok? Então, isso aqui esse sistema aqui a gente poderia resolver, é um sistema simples, eu posso encontrar x4 aqui, substituo aqui, acho x5, e vamos aprender no futuro formas de resolver sistema, rápidas de resolver sistema, por escalonamento, por exemplo. Então, isso aqui é um modelo simples, introdutório de aplicações de sistema linear para resolução de problemas. Ok? O meu sistema basicamente fica esse aqui, ó. x2 mais 4x3 mais 4x4 mais 3x5 igual a 25. E assim sucessivamente. É um sistema de equações, que eu tenho 5 variáveis e 1, 2, 3, 4, 5 equações. Certo? É a aula de hoje. Da mesma forma, a gente também pode definir, de forma geral, o que é uma equação linear. Porque para falar em sistema linear, precisamos definir uma equação linear. Então, vamos lá. Uma equação linear de n variáveis, x1, x2, x3, xn, é uma equação da forma a1x1, a2x2, a n xn igual a b, onde a1, a2, a3, a n e b são constantes reais. É linear porque isso aqui, do ponto de vista algébrico, geométrico, isso aqui é um plano. Por isso que é como se fosse um... Por exemplo, se eu pegar aqui x1 e x2, só x1 e x2 igual a b, eu tenho uma reta. E se eu pegar x1, x2 e x3 igual a b, eu tenho um plano. E se eu pegar x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, é o quê? Um hiperplano. Então, todos são coisas lineares do ponto de vista matemático. Certo? A gente vai ver isso no futuro. Eu imagino que vocês estudaram em geometria analítica a equação do plano. Entendeu? Porque se aqui tivesse um índice, fosse um polinômio do grau 2, fosse uma coisa elevada a 2 aqui, ó, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, seria uma coisa mais curva, não sei, seria um tipo de superfície curva no espaço, por exemplo. Se fosse duas variáveis, aqui um x2, seria, por exemplo, uma parábola. Certo? Então, é linear por conta disso, que são retas e planos e hiperplanos no espaço. Certo? E é linear também porque satisfaz as condições de linearidade que a gente vai estudar no futuro. Por isso que, para definir sistema linear, a gente usa equações lineares, que é o que eu vou definir agora. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares. Aqui, ó, uma equação linear, duas equações lineares, nesse caso, n equações lineares. Esses A, I, J e B e J aqui, BJ, BK na verdade, são números reais, certo? Então, é exatamente o exemplo que a gente viu na nossa introdução. A gente consegue escrever isso numa forma matricial. Seria, por exemplo, um produto dessa matriz, dos coeficientes, vezes as minhas variáveis x1, x2, xn, igual a b1, b2, bn.
certo? Então fica uma coisa do tipo AX igual a B, onde A é essa matriz dos coeficientes, X é esse vetor coluna aqui, matriz coluna das variáveis, e B é esses termos independentes que estão aqui, certo? Então, todo sistema linear eu consigo escrever nessa forma matricial, que na prática, senhores, é o que eu vou usar. É o que eu vou usar, certo? Olha aqui um exemplo de sistema linear. Está meio borrado, eu estou vendo agora, mas é um sistema x mais 2y igual a 5, 4x mais y igual a 6. Aqui poderia ser qualquer aplicação. Poderia ser uma aplicação que eu não soubesse quem é x, quem é y. Eu só sei que se eu pegar a quantidade x mais 2 vezes a quantidade de y, é 5. Se eu pegar a quantidade de x multiplicar por 4 mais a quantidade de y, dá 6. Então eu quero saber quem é x e quem é y satisfaz essas duas equações. É um sistema trivial de duas variáveis e duas equações, certo? Geometricamente, o que seria isso? Isso aqui a gente viu, que isso aqui é uma reta, certo? Se eu isolar o y, fica a equação de uma reta. A mesma coisa aqui, fica duas retas. Resolver esse sistema, senhores, é encontrar a interseção dessas duas retas, certo? Como aqui, eu tenho uma reta aqui, ó, que é 4x mais y igual a 6. Eu tenho essa outra reta aqui, ó, x mais 2y igual a 5. A solução é o ponto 1, 2, que é o ponto de encontro das duas retas. Então, geometricamente, resolver um sistema linear é encontrar a interseção dos seus entes geométricos. Se for duas variáveis, é a interseção de duas retas. Se for três variáveis, que a gente vai ver já já, é a interseção de planos, certo? Por isso que, nesse caso aqui, se eu tiver duas retas e as retas se tocam, o meu sistema tem uma solução. Se as retas forem paralelas, o meu sistema não tem solução. E se as minhas retas estiverem uma em cima da outra, coincidentes, o meu sistema tem infinitas soluções, certo? Nesse caso aqui eu só tenho uma solução, que é o sistema 1, 2. Verificando, ó, 1 mais 2 vezes 2, 1 mais 4, 5. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 4 mais 2, 6. Então, é o 1 e 2 a solução desse sistema, como mostra nesse gráfico aqui, certo? Aqui é outro exemplo, um exemplo de três equações lineares com três variáveis cada uma. Aqui, geometricamente, é um plano, aqui é outro plano, aqui é outro plano. Aqui é a equação de um plano, equação do plano, equação do plano, que eu imagino que vocês estudaram em geometria analítica. Geometricamente, a solução desse sistema é a interseção de três planos. Como seria a interseção desses três planos? Vamos ver aqui o gráfico dele. Aqui eu tenho um plano x mais y mais z igual a 4, que é esse plano aqui. Aqui é outro plano, 2x mais 2y mais 5z igual a 11. E aqui embaixo eu tenho outro plano, ó, 4x mais 6y mais 8z igual a 24. A interseção dos três planos é exatamente esse ponto aqui, é o ponto 1, 2 e 1. Significa que a solução desse sistema é o ponto 1, 2 e 1. É a interseção dos três. Mas, professor, é possível que esse sistema não tenha solução? É. Basta que, por exemplo, os planos fossem... os planos fossem... Pelo menos dois planos desses fossem paralelos. Eles não iam se tocar. Então, o sistema não ia ter solução. Certo? Única. E eu poderia ter, por exemplo, todos os planos se interceptando numa reta. Todos os planos se interceptando numa reta. Não é não? Um plano, é como se fosse um plano concorrendo com outro plano. Então, a interseção seria uma reta. Os três planos teriam interseção uma reta. Então, a solução desse meu sistema não seria um ponto, seria uma reta. Ou seja, seria infinitas soluções. Eu estou querendo dizer, senhores, isso aqui. Ó. O sistema linear ele pode basicamente ser três coisas. Ele pode ser um sistema compatível, ou seja, compatível, possível e determinado, quando tem só uma única solução. Ou seja, as retas ou os planos, ou os hiperplanos, vão se tocar em um único ponto. Ele pode ser compatível e indeterminado, ou seja, possível e indeterminado, quando possui mais de uma solução, ou seja, os planos se interceptam, a interseção de dois planos seria uma reta, por exemplo, teria infinitas soluções, não seria um ponto, seria uma reta, ou então um plano se coincidente com outro plano, uma interseção seria todo o plano, por exemplo, ou seja, a gente teria infinitas soluções. Ou o sistema não tivesse solução, fosse um sistema impossível, quando não possui solução.
certo? Geometricamente é isso. Um sistema é possível e determinado quando tem uma solução, possível e indeterminado quando tem mais de uma solução, ou seja, infinitas soluções, ou é impossível quando não possui solução. Geometricamente é fácil de verificar interseção de planos, planos paralelos, etc. Certo? A aula de hoje é basicamente para definir sistemas lineares, senhores, e, e mostrar a notação matricial para sistema linear. Nos próximos vídeos vamos aprender a resolver sistema linear usando escalonamento de forma geral, certo? Então, até mais e bons estudos. Tchau.